Bom dia, me chamo Ederson, sou graduando em Física pela Universidade Federal do Norte. Sou residente pedagógico no Colégio Jardim Paulista e hoje a videoaula será sobre termodinâmica, que é o estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Também a transformação de um tipo de energia em outra, disponibilidade de energia para a realização de trabalhos. A termodinâmica ela é regida por 4 leis, a entropia, temperatura, calor e volume. Vou falar um pouco dos conceitos fundamentais da termodinâmica. É o ramo da física que investiga as leis e processos que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de transformação de energia, mais especificamente as mudanças de energia que disponibilizam para a realização de trabalho. Por isso, o entendimento da termodinâmica impulsionou e foi impulsionado pela primeira revolução industrial, na qual máquinas utilizavam calor para fornecer trabalho mecânico, as máquinas a vapor, dando origem aos motores e refrigeradores de hoje. Para que se entenda o funcionamento desse sistema mais complexo, é necessário aprender alguns conceitos imprescindíveis para a compreensão da termodinâmica. Por isso, vamos revisar cada um desses conceitos de forma detalhada a seguir. Foi a partir dessa relação que foi possível construirmos máquinas térmicas cada vez mais eficientes e úteis, como máquina a vapor e os motores de combustões interna. Sistema termodinâmico é um conceito abstrato que pode ser entendido como uma região do espaço ou ainda uma certa porção de matéria que possa ter suas grandezas termodinâmicas, como pressão, volume e temperatura medidas. No âmbito da termodinâmica, existem 2 tipos de sistema, os abertos e fechados. Nos sistemas abertos, a transferência de matéria para além da fronteira que separa o sistema de suas vizinhanças. Já nos sistemas fechados, a quantidade inicial de matéria mantém-se constante, após qualquer que sejam as transformações feitas sobre ele. Essas regiões podem ser separadas por paredes, membranas, entre outros. Como, por exemplo, é possível considerar o gás no interior de um balão como um sistema. E a definição de sistema fechado é um pouco mais restrita. São aqueles que não realizam troca de calor, nem exercem ou recebem trabalho de suas vizinhanças. O estado termodinâmico de um sistema é definido por um conjunto de grandezas que devem ser especificadas para que as condições desse sistema possam ser reproduzidas. Os estados termodinâmicos são representados por funções que são válidas para quando o sistema se encontra em equilíbrio térmico, mecânico e químico. Explicado adiante. Para o sistema termodinâmico simples, como os que são estudados no ensino médio, essas funções geralmente relacionam 2 propriedades intensivas da matéria, que é a pressão e a temperatura. O equilíbrio térmico é a condição em que 2 ou mais sistemas não realizam troca de energia ou massa entre si. Portanto, passando um longo tempo sob tais condições, será impossível que se meça quaisquer mudanças macroscópicas nas variáveis de estado, como pressão, volume e temperatura desses sistemas. Como explicado anteriormente, para que o equilíbrio termodinâmico seja atingido, é necessário que o sistema encontre em si equilíbrio mecânico, químico e térmico,
Ou seja, é preciso que sobre esses sistemas não atuem quaisquer forças resultantes externas, que entre as fronteiras do sistema ocorram qualquer tipo de reação química e, finalmente, que não haja diferença de temperatura entre dois pontos quaisquer situados no interior do sistema. Temperatura. A temperatura é a expressão macroscópica do movimento oscilatório de todas as partículas que compõem um sistema termodinâmico. Em outras palavras, entendemos a temperatura como a energia cinética, média translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem o corpo. Quanto maior for a velocidade dessas partículas, maior será a temperatura do corpo. A temperatura do corpo é medida em diferentes escalas, como a escala Celsius e Kelvin. A temperatura Kelvin ela é usada como a definição formal de temperatura, de acordo com o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Um Kelvin é a fração de 1/273 vezes a temperatura do ponto triplo da água pura. Sua definição diz respeito ao estado do movimento dos átomos. A temperatura Kelvin, conhecida como a temperatura 0 Kelvin, conhecida como zero absoluto, qual todos os átomos de um corpo encontram-se em repouso. Calor. Calor é a troca de energia entre sistemas termodinâmicos, que é motivada inclusivamente em razão de uma diferença de temperatura. O calor pode ser medido em calorias ou joules. A caloria, por sua vez, é definida como a quantidade de energia que deve ser cedida à massa de 1 grama de água para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius entre 14,5 graus Celsius e 15,5 graus Celsius, sob uma pressão externa e constante de 1 pressão atmosférica. O calor pode ser transferido de diversas maneiras entre os corpos. Os processos mais comuns de transferência de calor são conhecidos como condução, convecção e irradiação. Energia interna é a soma das energias cinéticas de cada partícula de um corpo. No contexto de ensino médio, muito frequentemente utiliza-se o termo energia térmica como um sinônimo de energia interna. No entanto, trata-se de coisas um pouco diferentes. A energia interna está intimamente relacionada à temperatura média do corpo, que por sua vez está relacionada com o grau de agitação molecular. Que tem algumas fórmulas da termodinâmica, né? Que é uma grande área da física e por isso vem acompanhada de um enorme número de fórmulas. Nessa seção teremos somente as principais fórmulas utilizadas durante o estudo da termodinâmica. Confira a tabela a seguir. Tem a fórmula do calor sensível, calor latente, conversão de temperaturas, equação de Clapeyron, lei geral dos gases, tem também a primeira lei da termodinâmica, a entropia, a fórmula do rendimento da máquina de Carnot, trabalho termodinâmico na transformação isobárica, energia interna do gás. As leis termodinâmicas descrevem o comportamento de diversos sistemas e a forma como se dão as trocas de energia com suas vizinhanças. Vamos conhecer melhor cada uma delas. Lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, também conhecida como lei do equilíbrio térmico,
a fim que, se dois ou mais corpos permanecerem em contato térmico por um longo intervalo de tempo, suas temperaturas tenderão a se igualar. A primeira lei da termodinâmica, conhecida como lei da conservação da energia, afirma que toda a quantidade de calor transferida de ou para um sistema termodinâmico pode resultar em uma variação de energia interna ou na realização de trabalhos. A primeira lei usa-se ΔV para variação de energia, que é igual a calor menos trabalho. E a segunda lei da termodinâmica é relacionada a uma grandeza física conhecida como entropia. De acordo com essa lei, qualquer processo termodinâmico irreversível e espontâneo causa um aumento na entropia de um sistema tornando-o menos organizado. Usa a fórmula ΔS como variação de entropia, sobre ΔQ, que é a transferência de calor dividido pelo T, de temperatura térmica, temperatura isotérmica, certo? A terceira lei da termodinâmica indica que zero absoluto, cerca de menos 273,15 graus Celsius, é inalcançável. De acordo com essa lei, não é possível que nada atinja tal temperatura, uma vez que, teoricamente, nessa temperatura os átomos se encontrariam perfeitamente parados, algo que violaria o princípio da incerteza fundamentado na mecânica quântica. Fim da apresentação. Espero que vocês revisem o conteúdo, deem uma pesquisada, sobre as leis que eu falei e vejam as videoaulas para melhor entendimento. Obrigado.